Fala pessoal, chegamos para mais um vídeo e o vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a mensagem que eu preguei esses dias na minha igreja, chamada Além das Obras, o caminho para a verdadeira justiça, tá certo? Então, assim, primeiro eu preciso trazer algumas considerações sobre o livro de Gálatas e hoje especificamente Gálatas capítulo 3, tá certo? E com esse vídeo eu quero explorar alguns dos fundamentos da nossa fé cristã. Por exemplo, a justificação pela fé. Entende? No livro de Gálatas, nós encontramos poderoso ensinamento sobre esse tema. Né? Então, possivelmente Gálatas seja o melhor nesse sentido. Né? E eu quero compartilhar e mergulhar com você exatamente nesse capítulo para entender como, pela fé, Cristo nos liberta. E então somos conduzidos a uma vida de amor e obediência. Paulo termina o capítulo 2 e dizendo que ele não anula a graça de Deus. E começa o capítulo 3 praticamente com os dois pés no peito. Ele chega, ele vem rasgando. É importante destacar que a carta de Gálatas é a única carta de Paulo em que ele não dá uma saudação. Ele já chega falando de uma vez, porque ele está vindo para a sua escrita, para combater um ensinamento errado, né, que aconteceu ali, uma situação complicada que estava acontecendo ali nas igrejas da Galácia. Porque depois que Paulo pregou o evangelho, vieram outros missionários, né, e que supostamente eles eram de Jerusalém, e diziam para os cristãos da Galácia que eles foram evangelizados pela metade. Né? Então é como se Paulo tivesse pregado meio evangelho, 50% do evangelho. Então, eu quero chegar com você no primeiro ponto, né? A inutilidade das obras da lei. E aí eu quero ler com você Gálatas 3, de 1 a 9, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aqueles que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realizam essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E sejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Então, eu quero que você, nesse momento, pense, né, sobre um alpinista. Um cara tentando escalar uma montanha que ela seja bem íngreme. Né? E ele está ali com uma mochila pesada e ele está se esforçando, mas em dado momento ele acaba escorregando, acaba caindo. E aí ele tenta de novo, ele escorrega e cai. E por mais que ele tente e vai, ele nunca chega no topo. Da mesma forma, é a lei. Ela não pode nos levar à justificação, pois somos incapazes de cumprir todas as exigências dela. Então, nós temos uma ilusão da autossuficiência. A inutilidade das obras da lei nos leva a uma ilusão de autossuficiência. O apóstolo Paulo, ele está repreendendo os cristãos da igreja da Galácia por estarem abandonando a verdade do evangelho. Eles receberam o evangelho, né, e agora eles estavam aceitando um outro evangelho. É mais ou menos como se eles estivessem acreditando na história da carochinha. Paulo vem e entrega o evangelho para eles e eles passam a acreditar na história da carochinha. As pessoas estavam buscando a justificação através das obras da lei.
Eles lembram de que a fé é o verdadeiro caminho para a justificação. E qualquer tentativa de confiar em nossas próprias obras é puramente ilusão. Puramente ilusão. O ser humano, ele tem por desejo natural buscar o próprio mérito. Ou ter mérito naquilo que faz. É natural do ser humano. E nesse momento em que ele busca a justificação pelas obras, né, a justificação pela lei, pelas obras da lei, o ser humano, nós estamos buscando algum tipo de recompensa, uma salvação por méritos próprios, e não buscando os méritos de Cristo. Como cristãos, eu e você, nós precisamos entender que o nosso conceito de justificação ele é monergista, ou seja, é mono, uma pessoa. É Deus quem opera, é Deus quem faz, é Deus que age. E não algo sinergista. Deus faz uma parte, então o homem faz o restante. Não. Isso é uma ideia que não cabe aos cristãos. Deus é quem faz o processo de justificação e salvação. O homem não tem participação nisso. O homem ele simplesmente recebe isso. Ele não é participante, ele é gratificado com isso. E aí nós podemos olhar, por exemplo, para o exemplo de Abraão. Nós podemos olhar para o exemplo de Abraão, melhor dizendo. Paulo usa o exemplo de Abraão para mostrar que a justificação sempre foi pela fé. Algo que por vezes eu pergunto para as pessoas. No Antigo Testamento, a salvação era por obras ou pela fé? Por obras ou graça? Todo mundo responde. Ou, pelo menos, a maioria das pessoas responde. É pelas obras. É por aquilo que você faz. São pouquíssimas as pessoas que respondem pela graça. E o exemplo de Abraão está justamente nos mostrando o contrário do que as pessoas pensam. Abraão foi justificado pela fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi colocado, imputado como justiça. Assim como Abraão, somos chamados a crer em Deus e confiar em sua promessa de salvação por meio de Cristo. A salvação sempre será por meio da fé. Pela graça, por meio da fé. Abraão é exatamente esse caso. Ele já deu exemplo ainda no Antigo Testamento. A nação de Israel, a nação física que nasceu a partir de Abraão, são judeus, hebreus, seja lá o nome que você quiser dar. Não tem nenhum problema. Eles estavam recebendo uma herança física de Abraão. Mas aqueles que nascem do Espírito, aqueles que creem em Cristo, aqueles que aguardaram a promessa do Salvador, esses são os filhos espirituais de Abraão. E isso faz toda a diferença. Israel existe como nação. Judeu que é descendente de Abraão é judeu. Mas o Israel de Deus são aqueles que confiam e que, pela fé, confessam a Cristo. E que, antes mesmo de Cristo, aqueles que esperaram pela promessa de que Cristo viria. Então, o Israel de Deus, com certeza, tem muitos judeus. Mas ser judeu não significa que você faz parte do Israel de Deus. Em segundo lugar, nós temos a bênção da justificação pela fé, e aqui eu quero ler com você Gálatas 3, 10 a 14. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também ao gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, agora eu quero que você imagine outra coisa.
Imagine uma pessoa presa numa cela escura. Uma pessoa que foi condenada por seus crimes. Uma pessoa que está no caminho da morte. Ela está no corredor da morte. Então, uma pessoa, um amigo, pode ser, chega na prisão e oferece-se em lugar daquela pessoa. Esse amigo, ele resolve ser morto, resolve pagar a condenação em favor do outro. Essa é a mesma imagem, essa é a mesma situação que Jesus fez por nós na cruz. Ele nos libertou da condenação do pecado, se tornando ele o condenado. E aí nós temos a questão da lei e a condenação. Precisamos entender que a lei é aquilo que está descrito primordialmente nos primeiros 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Ou seja, é a lei de Deus. E assim como Deus, a lei também é santa. A lei é perfeita. A lei é justa. Ela não aceita falhas. Deus, ele é santo. Ele não tem pacto. Ele não compactua com o pecado. Sendo assim, uma vez que a letra da lei ela é fria, é sim ou é não, tudo aquilo que passa disso está errado. A lei exprime, ou melhor, a lei ela revela de uma forma humana o alto padrão de Deus. E o homem por si só ele não pode cumprir isso. O problema, a lei ela não é má. A lei ela não, embora ela traga maldição, ela não é maldita. O problema é que o ser humano ele é pecador e então, por causa do seu pecado, o rigor da lei é a maldição que acaba vindo. Porque com a lei não tem conversa. Ou é sim ou é não. Não tem jeito. Então, a lei serve como parâmetro, como regra a ser seguido. Mas o homem, como ele é pecador, ele é incapaz de cumprir a lei. Só uma pessoa que não tivesse pecado. E nesse mundo só existiram 3 pessoas capazes de cumprir a lei: Adão, Eva e Jesus. Os 2 primeiros, eles desperdiçaram a oportunidade. Jesus foi o perfeito, aquele que foi lá e cumpriu. E aí nós precisamos entender que o desejo do homem em tentar cumprir a lei por si só, isso revela egoísmo. Isso revela meritocracia. E ainda que houvesse a capacidade, alguém que conseguisse cumprir a lei, a não ser esses 3, e aí no caso, os 2 primeiros eles não conseguiram, e Jesus, que é o Filho de Deus, ele que cumpriu, ainda que houvesse uma outra pessoa capaz de cumprir, naturalmente, o sentimento que existiria no coração dessa pessoa não seria de gratidão, não seria de busca a Deus, não seria de nada disso. Seria simplesmente de autossuficiência. Se houvesse alguém assim, essa pessoa seria o próprio Deus. Ou seria igual a Deus. Ou seja, não existiu, não existirá, nunca, enfim, não tem jeito. Apenas Jesus. Então, se de um lado nós temos as pessoas que querem realizar as obras da lei por si só, do outro lado nós temos Cristo e a justificação. Pois ele mesmo sendo Deus, ele se fez homem e cumpriu toda a lei e se entregou no lugar daqueles que não poderiam cumprir. E ele fez tudo e nos deu e nós recebemos isso pela fé. Então, o que antes éramos condenados, agora somos ditos como justos. Ou seja, nós somos justificados em Cristo. Uma vez que Cristo cumpriu a lei, agora somos cumpridores da lei juntamente com Cristo. Nós nos tornamos cumpridores por meio de Cristo. Uma vez justificados em Cristo, nós podemos nos esforçar para cumprir a lei, mas aí nesse caso não é para obrigação ou por autossalvação, mas sim
por gratidão. Aí a coisa muda totalmente de figura. Eu não estou tentando cumprir a lei porque eu entendo que eu posso, ou que eu sou capaz. Não, eu tento cumprir a lei porque eu sou grato por aquilo que antes eu era incapaz, mas eu recebi o perdão, eu recebi a justificação. Então agora eu procuro cumprir a lei por gratidão ao que Cristo fez. Amarás o Senhor, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, amarás o Senhor teu Deus. Eu amo Ele não porque eu preciso que Ele me salve, mas eu amo porque Ele entregou o Filho dele para me justificar e hoje eu sou grato por esse amor. Então é diferente a questão de fazer alguma coisa para conseguir e já ter recebido, então fazer isso por gratidão. Essa é a grande jogada. Mas nós ainda continuamos pecando. Nós ainda somos pecadores. Então o que acontece nesse momento? Quando Deus olha para nós, Ele não está simplesmente vendo a mim e você. Ele está vendo a Cristo. Ele está vendo o sangue de Cristo, que é aquilo que nos faz aceito. Essa é a grande diferença. Em terceiro lugar, a unidade em Cristo, Gálatas 3, 26 a 29, diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora pensa que existe uma orquestra composta por músicos muito diferentes e certamente muito talentosos. Quando esses músicos eles seguem as instruções do maestro, todos os instrumentos irão contribuir para a beleza da música. De igual forma, em Cristo somos unidos como uma família, independente de raça, gênero, status social e alguma coisa, e qualquer outra coisa do tipo. Já não há mais diferença. Somos filhos de Deus pela fé. Através de Cristo nos tornamos filhos de Deus. Não há mais distinção entre judeus, gentios, escravos, livres, homens, mulheres. Somos todos um em Cristo. Compartilhamos todos a mesma salvação, a mesma identidade, como filhos amados de Deus. Deus não tem filhos prediletos. Quem é judeu não é mais espiritual, não é melhor, não tem privilégios de salvação diferentes da nossa. Quem é pastor, quem ora 10 horas por dia, quem ora 5 minutos, não faz diferença. Uma vez salvo, você tem os mesmos princípios, os mesmos benefícios que Cristo deu a todo aquele que confessou. Não há distinção. E somos herdeiros da promessa. Quem tem pai tem herança. Quem tem filho tem esperança. Então, Abraão, ele tinha uma esperança de ver a promessa se cumprir, até que se cumpriu. Hoje nós somos filhos, então nós temos a herança que Deus nos prometeu. Como filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros das promessas. Recebemos a bênção da vida eterna e a esperança de um futuro glorioso com Cristo. Essa união com Cristo nos chama a amar uns aos outros e a viver em harmonia, refletindo a unidade do corpo de Cristo. A mensagem de Gálatas 3, ela é clara. Assim como tem aquele jargão que diz, a regra é clara. Gálatas 3 é muito claro. A justificação pela fé em Cristo é o único caminho para a liberdade e a vida abundante em Deus. Nossas obras não podem nos salvar, mas a fé em Cristo leva à reconciliação com Deus e à transformação de nossas vidas. Nos costumes judaicos, por exemplo, existe a Páscoa, que significa passagem, em recordação ao anjo que passou e matou os primogênitos. Cristo, por sua vez, na Páscoa, ele era o primogênito de Deus que estava pronto para ser morto. Mas antes disso, ele instaurou a ceia para que todas as vezes que nós relembrássemos de Cristo, nós celebrássemos o pão e o cálice. Cristo é o primogênito que morre, assim como foi na primeira Páscoa. Só que a partir dele, ele diz, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Comam do pão e bebam do cálice.
Então Cristo, ele fala assim, olha, a partir de agora é diferente. Hoje uma oportunidade ideal para eu e você que possamos celebrar a ceia. Celebre com sua família. Se você não quiser, não tem problema, celebre na próxima vez na sua igreja. Mas esse momento é o Israel de Deus, os filhos de Deus, os filhos de Abraão, participando desse momento, celebrando aquilo que Cristo fez por nós. Essa é a mensagem de Gálatas 3. Deus abençoe. E semana que vem eu venho com Gálatas 5. É uma série que está acontecendo na igreja, então eu fiquei com os capítulos ímpares, 3 e 5. Né? Então essa foi a mensagem do 3, semana que vem, mensagem do capítulo 5. Deus abençoe.